Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu quero também iniciar as minhas palavras manifestando a nossa solidariedade às famílias enlutadas que, obviamente, choram a dor dos seus entes queridos. E foram sábias as palavras ditas pelo presidente nesse encaminhamento ali, em relação às palavras do deputado Russenbach. Acidente igual a esse não é uma fatalidade. Acidente igual a esse tem culpados. Basta ver, li ainda há pouco, um motorista chamado pelo proprietário da empresa se recusou a fazer a viagem porque disse que o cinto de segurança estava com um defeito no engate. Ao mesmo tempo, o ônibus em que viajavam as pessoas quebrou, ainda antes de chegar, ou chegando no município de Mafra. Foi um ônibus maior, que recolheu não apenas os que viajavam naquele ônibus, mas que os também estavam indo numa van, da mesma empresa que estava com defeito mecânico. E todos foram no novo veículo que sofreu esse sinistro. Nada acontece por acaso. Todo acidente, quando investigado, leva a uma sucessão de erros, omissões, negligência, imperícia. E isso não pode passar assim, porque as pessoas que estavam, imaginem, crianças, um número elevado de crianças, que são vítimas, e todos que estavam naquele ônibus se tornaram vítimas de uma viagem da morte para 51 pessoas. Que sirva, obviamente, de uma ação vigorosa por parte das autoridades que têm competência no nosso Estado para poder fiscalizar os coletivos, os ônibus de transporte de passageiros, que têm que estar em condições adequadas, e também, obviamente, os que têm que ter habilitação para poder fazer tal transporte. Digo isso porque é muito lamentável ver tantas vidas interrompidas, tantas famílias desfiguradas e que dói na alma da gente. Por isso eu quero aqui me manifestar, não posso deixar de manifestar a minha solidariedade, mas também o pedido de providências para que situações iguais a estas não se repitam, deputado Traiano. Sabe as suas palavras. Nós não devemos, tem que tirar sempre uma lição de situações iguais a essas. Porque ou se age com muito rigor, ou nós vamos ver a repetição de situações iguais a estas. Basta ver outro dia em Londrina. Nós vivemos e choramos a tragédia, que foi dita aqui, da Boate Kiss. Uma das mais famosas casas noturnas de Londrina, que é o Palhano, Mansão Palhano, incendiou. Um local que cabe até 2.000 pessoas naquele ambiente. Acho que é isso, mais ou menos. Ou seja, felizmente estava vazia. Mas o fato é que está vulnerável. Nós temos que investigar isso. Porque uma coisa é certa, deputado Traiano e demais deputadas e deputados. Nós, os políticos, somos muito cobrados. Sempre muito cobrados. Mas a função pública, quem exerce uma função pública, é servidor público, exerce uma função de fiscalização, nós não podemos aqui, sob nenhuma hipótese, deputado Pérez, conviver com o erro, conviver com a complacência, ou sermos autocomplacentes. Nós temos que reconhecer que aquele povo que estava nas ruas ontem, deputado Guto Silva, ele não está pedindo só está protestando contra a presidenta Dilma ou contra a corrupção, é muito mais amplo. Nós temos que entender aquela manifestação numa cobrança contra todos aqueles que exercem uma função pública, contra nós que exercemos o mandato parlamentar, nós que somos políticos. O povo está questionando a todos nós, ninguém se acha que está acima do bem e do mal.
Eu creio que nós temos que ter a responsabilidade de entender o momento histórico que nós estamos vivendo. E, deputado Pedro Lupion, eu fiquei olhando a sua fala, ouvindo a sua fala, melhor dizendo, da sua idade, dos 31 anos, dizendo o seguinte, que há 30 anos atrás, quando eu disse que o Brasil iniciou a redemocratização com que foi a posse, que seria a posse do Tancredo, mas a posse do presidente José Sarney. Ali, nós tivemos a ruptura com a ditadura militar e o início da nova república e num período muito rápido, com o restabelecimento mesmo com uma Constituição antiga, nós tivemos ali uma remoção do entulho autoritário muito rapidamente para serem restabelecidas liberdades públicas. Liberdade de se manifestar que nós não tínhamos até 85, mas que foram readquiridas na democracia moderna que nós temos, porque nenhum país em desenvolvimento dos BRICS tem uma democracia aberta como tem o Brasil, onde tem liberdade de expressão, de manifestação do pensamento, de tudo aquilo que nós estamos construindo. E a nossa democracia, essa sim, não pode ser afrontada. Se tem um instrumento jurídico chamado de impeachment, do impedimento da presidência da República, se ele for juridicamente válido, ele pode ser acionado. Eu entendo que não tem possibilidade jurídica de tramitar nenhum pedido de impeachment contra a presidenta Dilma. E muito mais até pelo seguinte, porque falar sobre corrupção, eu vejo assim o seguinte, uma coisa é o discurso, outra a prática. E combater a corrupção é um ato diário e cotidiano de todo mundo, todos que exercem uma função pública. E não é no setor público só não, também é no setor privado. Nós temos nesse país aqui uma herança maldita em relação à questão da corrupção. Ainda há pouco alguém me mostrou aqui de uma foto de um carro da UEGA Araucária, que é uma empresa que é Sociedade de Economia Mista, que tinha um carro ontem, às 3 da tarde, um pouco antes, na loja da Tok Stock. Tem a fotografia do carro. Ora, 70% da empresa é da Copel, 30% é da Petrobras. Estranho, né? Alguém comprando na Tok Stock de domingo um carro que é de uma sociedade de economia mista. Por que eu estou dizendo isso? Porque, olha, muitas vezes, deputado Nelê Prevô, combater corrupção, a gente fala aqui, mas no dia a dia, a gente vê ela acontecendo no nosso entorno. Então, nós temos a responsabilidade de fazer o nosso papel, passar a limpo esse país quantas vezes forem necessárias, mas é claro que todos nós ficamos surpreendidos de ver na mesma lista o que foi o líder dos calapintados, o senador Lindenberg Farias, e o ex-presidente Collor de Mello, na mesma lista da Operação Lava Jato, como tantos outros que aparentemente foram incluídos na Lava Jato como uma forma de vingança, ou sei lá o que, ninguém sabe exatamente o que pode ter acontecido. Mas o fato é que nós temos que apurar isso. Mas não dá para querer pegar de repente, porque se a economia, deputado Tadeu Venera, estivesse indo bem, se o país estivesse com crescimento econômico regular, sinceramente, não tinha manifestação de rua. O povo está reclamando é porque se criou nesse Brasil uma nova classe média. O povo está reclamando porque, de fato, acreditou na política econômica para poder gerar emprego, renda, atividade econômica e, obviamente, o povo sente no bolso que há uma retração da economia, da atividade econômica e, obviamente, as pessoas se manifestam. Então, eu quero dizer, para concluir essa minha fala, dizer o seguinte, que nós temos grandes desafios. Aqui no Paraná, talvez, deputado Maurício Requião, o governador Beto Richa tenha saído muito na frente ainda para adequar a situação do Estado. Porque o último trimestre de 2014 foi muito difícil. Como foram difíceis os anos anteriores, e esse Estado do Paraná, aqueles que acham que o Paraná é um Estado rico, pode ser um Estado rico, mas tem muita desigualdade social. Mas o nosso governo sempre foi, quando digo nosso governo, o governo paranaense sempre foi um governo desequilibrado do ponto de vista entre receita e despesa. E principalmente, quando em 2010 aqui a Assembleia Legislativa aprovou, através de uma... Para concluir, deputado Romanelli. Aprovou
uma alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a inclusão do Fundo de Participação do Estado, que era uma receita exclusiva do Poder Executivo. Esses recursos também, deputado Nelson Justo. Vossa Excelência era presidente da Casa, o deputado Nereu Moura era presidente da Comissão de Orçamento. Foi aprovada uma emenda onde se ampliou a receita do fundo, o Fundo de Participação do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas. Isso retirou do Poder Executivo e nós transferimos para os outros poderes, porque era necessário transferir os recursos, mas nós retiramos 2,5 bilhões do Poder Executivo, dinheiro da educação, da saúde, da agricultura, do nosso Estado com essa transferência de recursos. Como também foi aquela medida tomada em 2012, que muitos aqui, eu sei, alertaram na casa, que foi... Para concluir. Conclui, Excelência. Foi buscar o equilíbrio atuarial da Paraná Previdência e transformar isso num grande desequilíbrio, que deve dar pelo menos mais do total de 4 bilhões que o deputado, que o governador Beto Richa colocou no artigo hoje, pelo menos 2,5 bilhões a mais. O Executivo também deixou de investir a investir, não é, na Previdência de forma direta através do Fundo Financeiro. Esses temas, presidente, que eu digo aqui, é que essa casa tem que debater e discutir para qualificar esse debate no nível que nós possamos encontrar soluções para o nosso Estado. Obrigado, presidente. Eu estou falando isso porque, de fato, é o seguinte, eu já disse que a liderança do governo tinha que ter pelo menos o dobro do tempo para poder tratar, porque senão eu não consigo nem responder os brilhantes pronunciamentos que foram feitos aqui pela oposição hoje. O deputado Tadeu já está de olho em Vossa Excelência.